merecendo, obviamente, a cinemática, que foi a nossa última aula, que eu falei para vocês também, que sempre vai cair, seja na UERJ, seja no Enem. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre dinâmica, que é regida, tá, por 3 leis, as famosas leis de Newton. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, a gente diz que Newton é o pai da física moderna. E ele é o responsável por essas 3 leis famosas que vão estar regendo, norteando nosso estudo sobre dinâmica. Ok? Vou dar uma passada no material. Parece que a gente entrando ainda. Mas vamos tocar. Quem não conseguir, sabe que a aula está gravando. Tá bom? Então, a gente tem aí, separei para vocês um leve resumo sobre dinâmica, sobre o que aborda. A gente tem como conceitos fundamentais força, grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido, capaz de mudar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, ou de deformá-lo. Tá? Eu gosto muito da definição de força, que é justamente algo que move ou deforma um corpo. Não tem nada mais simples e objetivo do que isso. Força resultante, vocês vão me ouvir falar muito, é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. Mais de uma força pode atuar sobre o corpo? Com certeza, com certeza. E aí a força resultante é justamente a soma de todas essas forças. Tá? Uma palavrinha também que vocês vão me ouvir falando muito é inércia. Gosto de fazer esse resumo, não sei se vocês lembram da última aula que a gente também falou de algumas palavras-chave, como referencial. Aqui a gente vai ter essa questão da inércia. Tendência natural de um corpo se manter no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Beleza? Vamos para elas. São 3 leis. Isso aí, quem não sabe, prazer, chegamos. São 3 leis de Newton. Preciso saber qual é qual em ordem, ou só preciso saber que existem 3 e quais são as 3? Não, infelizmente, a primeira é sempre essa, a segunda é sempre essa e a terceira é sempre essa. Então, se em algum momento uma questão abordar no enunciado, tratando-se da terceira lei de Newton, você tem que saber qual especificamente é a terceira. Tá? Então, não basta só você saber que tem 3 e quais são as 3, mas você precisa saber elas nessa ordem. Vamos para a primeira delas. Primeira lei de Newton. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante não nula atue sobre ele. Vocabulário um pouquinho complexo. Então, vamos dar uma mastigada. O que eu estou querendo dizer? Um corpo, ele tende a se manter em repouso, sem movimento, sem velocidade, ou em movimento retilíneo uniforme, com uma aceleração constante. Tá? A menos que uma força resultante, ou seja, tem várias forças nesse corpo, ao calcular a resultante, essa resultante ela é não nula, e ela vai estar atuando sobre ele. O que eu quero dizer de uma força não nula? Uma força diferente de zero. Beleza? Segunda lei de Newton. Rapidinho, só para dar um exemplo da primeira lei para vocês, para dar uma contextualizada. Eu acho que essa questão caiu no Enem. Imagina um menino andando de skate, e aí ele vem, né, deslizando sobre o skate, esse skate bate numa pedra. Então, antes da colisão, menino e skate eram, né, um conjunto de corpos ali num movimento, com a mesma velocidade. Quando o skate bate na pedra, o que a gente imagina que vai acontecer é que o skate fica parado nessa colisão e o menino que está em cima ele vai ser projetado à frente, certo? Porque, obviamente, como diz na primeira lei, ele tende ou a permanecer em repouso ou em continuar em movimento retilíneo uniforme. Tá? Vamos inventar uns valores aqui rapidinho.
Então, esse menino e esse skate, eles vinham juntos a 20 km por hora, o skate bate. A tendência é que esse menino continue com a sua velocidade de 20 km por hora. Até que ele pare. E aí, infelizmente, a gente sabe que ele vai cair, vai rolar, vai se ralar até parar. O mesmo vale para quando você está no coletivo, no ônibus, e o motorista faz uma freada brusca, né? Você não percebe, está todo mundo ali na mesma velocidade, mas está todo mundo andando. Só que você tem a impressão de estar parado dentro do ônibus. Quando esse ônibus ele precisa fazer uma parada brusca, um processo de frenagem, porque o cachorro atravessou na frente, ou o carro, o ônibus para e você precisa daqueles passinhos à frente, porque você estava naquela velocidade e você desacelera um pouco depois, porque, obviamente, você não sabia que esse fato está acontecendo, né? De alguém atravessar e precisar parar. Então, contextualizou. Segundo a lei de Newton, é o que a gente vai trabalhar também junto com o cálculo. Tem uma formulazinha. É o princípio fundamental da dinâmica. Ele diz que a força resultante aplicada no corpo é o produto, produto quer dizer multiplicação. Ele é o produto da massa desse corpo. Tá? E aí uma observação aqui que vou escrever para você. Essa massa ela tem que estar em quilogramas. Beleza? Então, o produto dessa massa em quilogramas pela aceleração produzida. Lembrando que a aceleração vai ser sempre em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Quando você fizer esse produto de quilo por metro por segundo, você vai ter o que a gente chama de unidade de medida Newton, que é esse Nzinho aqui maiúsculo. Tá? Concorde você ou não com chamarmos de Newton, mas a lei é dele, então não faz muito sentido dar o meu nome. E a principal, que todo mundo conhece, mas não necessariamente grava, por ser a terceira, é a da ação e reação. Né? A gente chama a terceira lei de Newton do princípio da ação e reação. Contextualizando, para toda força de ação aplicada em um corpo, existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto, atuando sobre o corpo. Vou precisar dar uma mastigada nisso para você entender. Tá? E principalmente esses três pontinhos. Primeiro, o que é intensidade? É justamente o valor da força. Até aí, ok. O pessoal se confunde muito em direção e sentido. Porque essas duas forças, né, a ação e a reação, elas precisam estar na mesma direção, mas elas precisam ter sentidos opostos. Se não tiver sentido oposto, não é reação da força. E aí, como que a gente vai esclarecer de uma vez por todas a diferença de direção e sentido para quem não sabe? Tá? Imagina, por favor, que você está em pé num corredor do seu prédio, da sua rua, na calçada da sua rua, tá? E aí você vê um primo seu a 20 metros à sua frente, certo? Vocês estão exatamente um de frente ao outro com essa distância de 20 metros. Eu posso dizer que vocês estão na mesma direção, certo? Só que se ele anda na sua direção e você anda na direção dele para se encontrar, vocês estão andando em sentidos opostos. Um está indo, por exemplo, de um ponto A até o ponto B, o outro está saindo de um ponto B e indo até esse ponto A. Então, entenderam essa diferença de direção e sentido? Você está na mesma direção que o outro corpo que a outra pessoa. Mas o sentido é como que eu vou de um ponto a outro. Se eu vou de A a B ou de B a A. Foi? Isso aqui pega um pouquinho nessas questões quando se trata de pegadinha. Tá bom? Vou descer aqui mais um pouquinho que eu vou falar de algumas forças. Primeiro delas, a gente vai ver algumas questões pedindo para você trabalhar, às vezes vai dar algum exemplo sobre o peso de uma pessoa na Terra, o peso de uma pessoa na Lua. É a força-peso. Tá? Lembrando que a gente tinha lá como cálculo de força massa vezes aceleração. Então, nesse caso aqui, a força-peso é a massa vezes a aceleração também. Só que essa aceleração aqui, agora, é a gravidade. Beleza? Esse valor, ele é dado. Tá?
E aí depende muito do humor da questão. Eu já vi questões em que manda você usar a gravidade aqui na Terra como 10, mas às vezes manda você usar como 9,8. O que muda de um para o outro? A 10 está arredondada, fazer conta com vezes 10 é muito mais fácil. Com 9,8 nem tanto, mas o valor de fato é 9,8, é o valor exato. Com mais algumas casas decimais que não vem ao caso, você não vai usar. E só para frisar aqui, peso é uma força. Então, por exemplo, eu hoje devo ter aproximadamente uns 90 quilos. Isso não é o meu peso. Mas eu aceito que as pessoas falem porque ficou meio que popular, né? Você pesa quanto? Ah, tantos quilos. Na verdade, tantos quilos é a sua massa. A gente mede a sua massa. Peso é uma força. Bom, tem uma outra força também que é muito trabalhada, vai ter uma questão do Enem que eu separei lá para baixo, que é a força normal. Essa força normal, ela é exercida por uma superfície. Então, eu tenho, por exemplo, um corpo apoiado, tá? Imagina que eu tenho aqui uma superfície qualquer, e aqui em cima eu tenho uma caixa apoiada, tá bom? Eu tenho uma caixa. De cara, trocando até aqui de cor, essa caixa, por ter uma massa, ela tem que ter uma força pelo menos, mesmo ela estando parada, que é a força aqui para baixo, chamada de força peso, beleza? Para esse exemplo aqui, se eu tenho uma força peso atuando no sentido aqui, ó, de cima para baixo, o bloco faz uma força na superfície, essa superfície, pela terceira lei de Newton, tem uma reação, ó, no sentido oposto, para cima. E essa reação na superfície, a gente vai chamar de força normal. Essa setinha aqui em cima é só para dizer que é uma força vetorial, ok? Vamos mais outras também que você pode ter contato aí ao longo do seu vestibular. Força de atrito, força de resistência, que se opõe ao movimento entre a superfície e o corpo. Tá? Exemplo, no shopping, principalmente, a gente, quando vai naquelas lojas, parques, né? Parques, que tem um monte de brinquedos, você compra aquele cartão, passe livre, pode brincar em todos. Tem uma mesa muito conhecida, onde duas pessoas ficam em lados opostos, segurando uma manetezinha, né? Um suportezinho lá de plástico, de borracha, e aí a parte principal tem um disco. Aí esse disco você fica batendo e tentando fazer gol ou pontos, como você queira chamar, do outro lado do seu oponente. Acredito que todo mundo já tenha visto e vivenciado isso. Tá? Já reparou que essa mesa é toda furadinha? E que se você estiver jogando e o seu tempo acabar, porque aquilo é pago por créditos, o seu tempo acabar, o disco para de deslizar? Mas quando está em jogo, ele desliza com mais facilidade. Por quê? Essa mesa toda furadinha, ela joga, né? Ela tem um motorzinho, um compressor embaixo dela, que por esses furos, ela joga um pouquinho de ar para cima. Por que que ela faz isso? Para diminuir, ou quem sabe, se possível, anular o atrito entre o disco e a superfície da mesa, para que ele possa deslizar mais facilmente. Quando o tempo acaba, o seu crédito acaba, e esse ventinho para de sair por esses furinhos, você pode reparar que o disco ele não vai mais, ele dá uma travada. Você bate, ele chega no máximo na metade da mesa. Ou ele sai da mesa se você, obviamente, tentar fazer uma força muito forte. Então, o atrito, ele atua ali, entre superfície e corpo, tentando dificultar o movimento. Tá? Às vezes, muitas das vezes, ele até anula o movimento, ele consegue parar esse corpo, esse movimento. E aí, toda vez que a gente for trabalhar sobre atrito, não me recordo se eu vou ter questão sobre, mas já vou te adiantando, a fórmula de atrito. Vou colocar aqui agora para você. Força de atrito. Tá?
ela vai ser o produto da força normal, que é aquela força, lembra que a superfície exerce? Acabei de falar. Por mim. Esse carinha aqui é um coeficiente de atrito. Professor, eu preciso saber quanto que é para cada. Óbvio que cada superfície vai ter seu coeficiente. Preciso saber? Claro que não. É fornecido pela questão. Tá? Você não é obrigado a gravar isso, não. Força elástica. Aparece menos, mas não quer dizer que não apareça. É a força exercida por uma mola deformada. Geralmente a gente tem lá um corpo, uma caixa presa por uma mola, pendurada, ou a gente comprime essa caixa com uma mola numa parede qualquer e solta e essa mola vai estar arremessando e a gente vai fazer cálculos de velocidade e outras questões. Nesse caso da força elástica, tem a constante elástica da mola. Não sei se vocês vão lembrar, mas tudo que for dado como coeficiente de atrito, constante elástica, você não é obrigado a gravar de nenhum corpo, de nenhum material. Foi? Isso aí vai ser tudo fornecido. Essa daqui eu gosto um pouco. Essa daqui é mais fácil de você estar trabalhando. Força de tração. Olhou para a questão. O corpo está preso por um fio, por um cabo, por uma corda extenso. Tem uma força de tração. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai descendo. Vamos fazendo uns exercícios. A gente provavelmente vai trabalhar alguma delas. Acho que a gente não trabalhar, depois eu friso para você. Tá? O que eu preciso que você saiba primeiro, tá? É um cálculo vetorial, então você tem que lembrar um pouquinho dos seus conhecimentos de módulo. E segundo, não é nada mega absurdo. Tá? A gente está falando de uma parte da física que vai trabalhar com cálculos bem simples. Nada muito fácil. Professor, nada muito fácil mesmo? Vamos lá, quando a questão ela quiser exigir um pouquinho mais de você, ela vai trabalhar com ângulos nessa tração, certo? Para a gente usar um pouquinho de seno e cosseno. Mas nada, ai meu Deus, uma conta impossível. Vou ter que montar Bhaskara aqui no meio. Vamos parar, tá? Nada nesse nível. Então, fica tranquilo com essa matéria, por favor. Pessoal, exemplo 1. Eu tenho um corpo de massa 5 quilos. Vou pedir para você novamente atenção. Vai ter questão, talvez, de algum vestibular, em que ele te dê a massa em gramas. Para saber se você lembra que ela tem que estar em quilos. E se tiver em grama, por favor, converta. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, um corpo de massa 5 quilos está sujeito a uma força horizontal para a direita, de módulo 2N, 2 newtons. E uma força horizontal de módulo 2N também para a esquerda. Ou seja, sentido oposto, né? Qual o estado do corpo? Vou ter aqui para você já um desenho. Ó, uma caixinha, massa 5 quilos, para a direita 2 newtons, para a esquerda 2 newtons. Para determinar o estado do corpo, precisamos saber qual é a força resultante. Lembra que eu falei para vocês? Força resultante é a soma de todas as forças que estão atuando sobre o corpo. Tá? Então, aqui tem a representação dessa situação, dessa questão. E agora a gente vai estar calculando essa resultante. Como as forças possuem a mesma direção, mas sentidos opostos, o módulo da força resultante é dado pela diferença entre elas. Ou seja, nesse caso aqui que elas estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos, uma para a direita, uma para a esquerda, a força resultante aqui, ela é a diferença entre F1 e F2. Lembrando que diferença é um menos o outro, subtração. Então, nesse caso aqui, a força resultante é 2 menos 2. Eu tenho uma força resultante aqui igual a zero. Nula, lembra? Se a força resultante é nula, temos que a aceleração do corpo também é nula.
Pois pela segunda lei de Newton temos, lembra da segunda lei de Newton? Vamos puxar aqui de vermelho. Força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Se a gente substituir força resultante aqui, tá? Nesse caso, se a gente substituir aqui esse valor da massa por 5 e o valor da força por zero, a gente tem que zero é igual a 5 vezes A. Beleza? Que número eu multiplico a 5 para dar zero? Zero, né? Então, essa aceleração ela é zero. Beleza? Por isso que a gente diz, se a força resultante é nula, temos que a aceleração do corpo também será nula, por causa dessa segunda lei de Newton. Força é o produto da massa pela aceleração. Tá? Pela lei da inércia, primeira lei de Newton, esse corpo está parado ou se movimentando em movimento retilíneo uniforme, visto que a sua aceleração é o que aqui, nesse caso? Nula. Nula, de novo, só para frisar. Aceleração igual a zero. Beleza? Até aqui bem simples esse assunto, né? Você entender mais ou menos a base e você gravar para a vida inteira as três leis, acho que você vai se dar muito bem nos seus concursos e cair em dinâmica. Tá? Vamos seguir, passar aqui para a próxima página. Lembrando a vocês que tudo isso aqui que está escrito, depois eu salvo e jogo lá no grupo, tá? Essa aula pronta. Olha, eu botei aqui para vocês mais um exemplo. Exemplo 2. Um corpo de massa igual a 1 kg, aqui está quilo de novo, graças a Deus, está sujeito a duas forças horizontais. Uma para a direita de intensidade 17, aqui para ela, e a outra para a esquerda de intensidade F2. Tem valor? Não. Quais devem ser o sentido e o módulo de F2 para esse corpo permanecer em repouso? Tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui como que se comportam forças. Quero que você grave isso aqui para a sua vida. Se eu tenho uma caixa, aqui em cima, ó, eu tenho uma caixa. Eu tenho uma força para a direita de 5 newtons. E outra força para a direita de 3 newtons. Se as duas forças estão no mesmo sentido, a força resultante aqui é a soma das duas. 3 mais 5 igual a 8. Oi? Mas se, por algum acaso, como a gente está trabalhando aqui agora, vamos chamar no verde, eu tenho um bloco onde eu tenho uma força de 17 para a direita e uma força, que eu vou chamar aqui de F2 para a esquerda, a força resultante nada mais é do que uma menos a outra. Concorda? Por quê, professor? A gente já falou isso aqui em cima. Sentidos opostos aqui, ó. Eu fiz 2 menos 2. Para você entender, só liberar aqui, vamos falar daquele exemplo clássico. Cabo de guerra. Cabo de guerra. Então, imagina que você tem duas equipes. Cada equipe é composta por um número de alunos de uma escola. E aí, informação importante: todos os alunos têm capacidade de exercer a mesma força. Todos eles. Tá? X newtons. Então, se eu tenho um cabo de força sendo disputado por duas turmas, de um lado eu tenho 5 alunos, do outro lado eu tenho 3 alunos, concorda que se cada aluno ele tem a mesma capacidade de força em newtons, o,
o time que tem 5 alunos, ele vai vencer o cabo de força? Porque ele tem mais gente. E todo mundo ali tem a mesma força. Mas ele vai vencer quanto? Vamos botar que cada um exerce uma força de 1 newton. Se de um lado eu tenho 5, do outro eu tenho 3, eu tenho 5 newtons para a direita, 3 newtons para a esquerda. Então, esse corpo ele vai ter uma força resultante de 5 menos 3, 2 newtons para a direita. Tá? Sempre assim. Sempre fazendo a subtração. Sempre do maior pelo menor, para você entender o sentido. O maior, obviamente, vai determinar o sentido. Nesse caso aqui, ele não quer que o corpo se mova. Não é isso? Ó, quais devem ser o sentido e o módulo de F2 para esse corpo permanecer em repouso? Te digo aqui muito fácil. Se eu tenho 17 newtons para a direita, o sentido só pode ser para a esquerda. Se eu botar para a direita, eu vou ter muito mais força. E esse corpo não tem como ficar em repouso. Então, primeiro, o sentido está aqui já desenhado, para a esquerda. Calma aí que eu não falei na minha caneta. Aqui. O sentido está para a esquerda. Tá? Agora, qual é a intensidade? O módulo de F, o valor dessa força para a esquerda. Eu não quero que fique em repouso. Para ficar em repouso, ou seja, para não se mover, essa força F2 ela precisa ser igual a F1. Então, eu preciso ter uma força aqui para a esquerda de que valor? Sem fazer conta. 17 newton. Certo? A lei da inércia diz que o corpo permanece em repouso em movimento retilíneo uniforme se a força resultante que atua sobre ele for nula. Certo? Então, eu preciso que é nula, né? Zero. Eu preciso que a força resultante, que vai ser igual entre a diferença de F1 menos F2, é zero. Aqui tem que ser zero. Zero é igual a 17 menos F2. Passa esse F2 que está negativo para o outro lado. Então, F2 é igual a 17 newton. Bom, para mim, é resultante ser zero. Minha F2 tem que ser 17. É a questão do cabo de guerra. Eu tenho 17 pessoas puxando para a direita. Para o corpo ficar paradinho e não se mover, 17 pessoas puxando para a esquerda. Beleza? Só para você entender aqui, botei uma observação. Ó. O sinal negativo no valor de F2 indica que ela tem um sentido contrário a F1. Tá? Então, é por isso que eu lembrei, falei para você, lembra muito de módulo, né? A gente sempre vai botar esse valor dessa força em módulo, justamente por causa do sinal. Não é que tem uma força negativa, aquela força ela tem aquele valor e o sinal de menos quer dizer que está no sentido oposto. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui agora. Agora eu tenho duas forças atuando no mesmo sentido. Exemplo 3. Qual é a aceleração de um corpo de massa 3 quilos, sujeito a duas forças na mesma direção? Sentido e módulos iguais a 11 newtons e 7 newtons. Representei já para você. Ó. Então, tem uma caixa representando um corpo de 3 quilos. E para a direita eu tenho duas forças atuando. Uma, 11 newtons, e a outra, 7 newtons. Tá? Eu quero saber o quê? A aceleração. Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, depois de ter representado, é achar a resultante. Te falei já, resultante aqui, ó. Como os dois estão para o mesmo lado, você vai somar, né? Essa força resultante aqui vai ser F1 mais F2. Essa força resultante aqui, ó, é 11 mais 7. Como se eu tivesse uma força resultante de 18 alunos. Se fosse o cabo de guerra. Então, aqui, ó, essa força resultante é de 18 newtons. Beleza? Pronto. Bom, determinado assim, representei melhor. Ó, a caixinha está aqui, com uma resultante de 18 newtons. Agora, pela segunda lei de Newton, vamos achar a aceleração. Por que pela segunda? Porque a segunda lei de Newton, de vermelho, por favor, ela diz que essa força resultante
ela se dá pelo produto da massa, pela aceleração. Lembrando que a massa é sempre quilos. Qual é a força resultante aqui? 18. Só substituir a fórmula, então, ó, 18 vai ser igual a massa, 3 quilos vezes a aceleração. Continuar aqui do lado. Esse 3 que está multiplicando com A vai para o outro lado dividindo. Então, 18 dividido por 3 é a minha aceleração, que vai dar 6. 6 aqui, professor, se é a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Foi? Beleza? Qual é o sentido da aceleração? Vamos botar aqui em cima, aqui, ó, junto com o bloco. Aqui, ó. O direito aqui, né? Apresentado para você. A aceleração, então, tem direção horizontal, sentido para a direita e módulo igual a, resposta aqui, 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Respira, bebe sua água, pergunta alguma coisa e a gente já vai falar dessas questões aí do Enem. Se quiser fazer uma perguntinha, pode fazer. Tá entendendo? Não tá entendendo? Eu acho essa matéria mais simples de se entender do que a da última aula que a gente teve. Cinemática tem muita forma, fala de muitos movimentos, mas se alguém quiser mandar alguma coisa, senão você tem um minutinho para beber sua água, dar uma respirada, a gente vai para a questão do Enem. Tá bom? Bom, vamos lá. Não me recordo do ano, tá? Mas essa questão caiu no Enem não tem muito tempo. 2020, pô, deve ser 21, 22. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Acredito que muitos de vocês já tenham visto isso. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Bom, outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma. Deforma é a massa, beleza? Tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Bom, comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Trouxe para você aqui agora uma palavra nova: energia. Tá? Energia é uma matéria que faz parte dessa dinâmica da física e está presente nos corpos. Tá? A gente, nesse caso aí da mecânica, a gente vai estar trabalhando com a energia cinética e a energia potencial. Essa potencial ela pode ser de dois tipos: potencial elástica, pouquíssimo trabalhada, e potencial gravitacional, um pouco mais trabalhada, um pouco mais vista em questões. Mas quem é que está sempre aparecendo para a gente? Energia cinética. Professor, como é que eu sei se um corpo ele tem energia cinética? Tem velocidade? Sim, tem energia cinética. Tá? Não que você vai usar agora, mas a energia cinética é calculada por massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Por isso que tem que ter quem? A tal da velocidade. Se não tem velocidade, está parado. Vamos ver, tem mola? Não. Então, potencial gravitacional. Tem mola? Sim. Potencial elástico. Tá? Vou abordar isso com vocês provavelmente na próxima aula. Mas vamos analisar esse caso aí. Tá? Imagina aí Fórmula 1, Stock Car, qualquer corrida de autódromo. Você deve ter reparado que nas curvas tem sempre um paredão de pneu. Né? É muito mais comum você ver, desculpa, esse paredão de pneu. Mas em alguns lugares tem essa parede com esse material que se deforma. Tá? Ambos têm a mesma função.
proteção. Ninguém aqui quer imaginar um piloto batendo numa parede concreta. Deus me livre. Mas tem diferença entre a colisão numa parede de pneus e a colisão numa parede que tem um material que se deforma. Então, assim, como é que seria esse cenário do pneu? O corpo, o carro, né? O corpo não, a gente sabe que a gente está falando de carro. O carro bate e volta, né, para a pista. Já a outra, ele bate e essa parede com esse material, ela vem se deformando, ou seja, ela vem se amassando. E o corpo vai ficando ali, preso, certo? Vai deformando, lembra? É a definição de força. Ou move o corpo ou deforma ele. Então, esse carro faz uma força nessa parede que vai estar deformando ela. Qual é a diferença entre eles? Então, vamos lá. Comparando as duas situações, como que fica a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Então, eu vou ler todas. Tá? Não sei se você tem uma opinião, mas eu vou ler todas. A, B, C, D e A. Vou achar aqui a minha. Então, letra A. A força é maior na colisão com barreira de pneus. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. B. A força é maior na colisão com a barreira de blocos. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. A está se opondo a B. É o oposto do outro. C. A força é maior na colisão com a barreira de blocos. E a energia dissipada é a mesma nas duas situações. D de dado. A força é maior na colisão com a barreira de pneus. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Para fechar a letra E. A força é maior na colisão com a barreira de blocos, mas a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos também. Então você tem A e B se opondo, e você tem D e E também se opondo, né? Uma falando vai ser maior a energia, a força se for pneu, mais energia na de bloco, maior na de bloco a força, mais energia na de pneu. Lá embaixo, pneu, pneu, bloco, bloco. A gente tem a letra C aí, passeando. Tá? Vamos estudar os casos. Eu não sei se você tem uma ideia de por onde eu mato essa questão primeiro. Vou analisar primeiro força ou vou analisar primeiro a energia dissipada? Tá? Hoje em dia, os carros novos, né? Os carros que a gente está acostumado a ver nas ruas, se você vê esse carro batendo com, por exemplo, vamos pegar aí um Renault Kwid batendo num Opala. O que acontece com o Opala? Nada. Ele não amassa praticamente, concorda? Mas o Renault Kwid, ele amassa como papel. Por quê? Ah, professor, desculpa o termo. Porque ele é muito mais frágil, de qualidade inferior. Não necessariamente. A indústria automobilística ela não quis economizar em material. A ideia não foi essa. É uma questão de segurança. O carro, ele vem deformando, ele vem amassando, ele vem dissipando energia para a sua maior segurança. É isso que acontece. Só isso. Então, tá, não vamos botar a nossa mão no fogo e que em algum momento alguém achou essa ideia muito boa também para economizar com material na produção do carro. Mas o veredito foi dado por questão de segurança, sim. Tá? Então, com isso, a gente vai ter uma energia dissipada muito maior aonde eu tiver uma deformação. Concorda? Ou, se tiver duas, uma maior deformação. Então, aí você já eliminaria algumas. Eliminaria provavelmente a C e a B, né? Tá. Vamos para a força agora. Vamos também somente pegar esse gancho aí e estar falando sobre. A força, ela vai ser maior na colisão com a barreira de pneus ou ela vai ser maior
nos blocos que se deformam. Lembra que quando você bate nos blocos que se deformam, o carro vai ficar lá preso, ele vai amassando e vai ficando ali? E no do pneu, o carro bate e meio que volta, meio que talvez não muito correto, mas para você entender o que eu estou querendo dizer, como se o pneu pegasse o carro e falasse, volta para a pista, te desse um empurrãozinho, certo? Uma terceira lei de Newton bem aplicada, uma reação de uma ação do carro sobre o pneu. Bom, sendo assim, a força ela vai ser maior na colisão com a barreira de pneus, certo? Já que ele não vai se deformar, não vai dissipar energia. Bom, munido dessa explicação um pouquinho de energia dissipada e de força, eu acho que não nos resta outra opção a não ser marcar a letra A. A força vai ser maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada vai ser maior na colisão com a barreira de óculos, tá? Na dúvida, por favor, lembra do Quid e do Opala, entendeu? Eu sei que alguns aqui podem até querer estar dirigindo uma Opala, mas se o freio falhar e Deus me livre, você tiver, vamos botar devagar, 10 quilômetros por hora, 15, para você bater num bloco, você vai preferir estar num Quid do que no Opala, tá bom? Pessoal do time Opala, me desculpa. Pessoal do time Quid também me desculpa pelo exemplo. Marcou aí, letra A, deixa eu marcar aqui para vocês também, para ficar para essa aula. Gabarito aqui, então, letra A, tá bom? Avançaremos à próxima questão do Enem. Pessoal que assistiu e tem o hábito de assistir jogos de inverno, já viu essa prática aí, né? O curling. É um time, né? É no gelo. De vocês não está colorido no meu. Mas, enfim, são três jogadores, geralmente, quatro, na verdade, tá? Aí tá aparecendo três porque um tá lá na base, no alvo. Então, esses três jogadores que estão aparecendo para você, eles vêm deslizando pelo gelo de patins. O do centro, ele vem conduzindo esse disco com uma velocidadezinha, tá? Imprime um movimento a esse disco. E esses dois do apoio, eles vêm com o que mais parece ser um rodo, tá? Esfregando gelo. Acredito que aqui, se a maioria não viu, acho que, sei lá, boa parte, né? Assim, metade. O pessoal passa no Sport TV às vezes, tá? Um pouco, pouco depois das Olimpíadas normais. Então, enfim, o cenário é esse. Uma pista de gelo, vem os três patinadores, o do centro solta o disco, e esses dois da frente eles vêm esfregando esse gelo, de forma a conduzir esse disco a um alvo que está lá no final. Bom, bom, tá? Dei até não li o enunciado, dei uma resumida para você. Mas é mais ou menos isso. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, dois times com quatro pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo. Tentar colocá-las o mais próximo possível do centro, que é esse alvo. Tá? A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais, né, que você parecem rodos, o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Não pode interferir no movimento dela, diretamente. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida, na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado com a desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. Tem aqui a ilustração para vocês, que a gente está falando. Então vamos lá à questão. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo D. Muito fácil. Lembrando que lá no início eu falei com vocês sobre aquele jogo que tem no parque do shopping, né, da mesa, do disco. Então, assim, o que esse pessoalzinho com essa vassoura
eles querem, com essa varrida, né? Esse movimento de estar esfregando o chão, a pista à frente do disco. Eles querem o quê? Mexer com a força motriz, com a força de atrito, com a força peso, com a força de arrasto do ar que atua sobre a pedra, com a força de reação normal que a sua superfície exerce sobre a pedra. Olha, eu vou até ser generoso com vocês aqui. Algumas eu admito que você ter dúvida, mas eu não admito que você pense em força de arrasto, porque você nunca me ouviu falar isso com você. Não admito também que você aceite a força motriz. Tá? Atrito eu falei, peso eu falei, reação eu falei. E poderia ser uma reação na superfície, já que a pedra está apoiada. Mas, gente, se eles estão justamente esfregando a superfície, né, mexendo no que a gente pode chamar de aspereza dela, então a gente está falando aqui da força de atrito. Gabarito aqui, letra B. Beleza? Ficou da compreensão de todos. Podemos passar para a terceira? Podemos. Vou botar aqui rapidinho só para você quiser tirar um print. Lembrando que a sala vai para você, tá? Esse PDF é rabiscadinho, vai para o grupo segundos depois que a sala se encerrar. Vou para a terceira, ok? Mais uma questão de Enem. Essa segunda aqui, essa questão 2 também foi do Enem. Então vamos para a terceira. Pessoal, tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, por exemplo, muleta todo mundo sabe o que é, né? Torceu a perna, torceu o joelho, teve uma distração muscular, muletinha para andar. Então, para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso, com uma força F, conforme ilustra a figura, em que CM representa o centro de massa da muleta. Então, aqui, ó, a muleta está aqui. Aqui é o centro da massa, aqui embaixo é a superfície. Eu estou fazendo uma força bem em cima aqui, ó, e empurrando essa muleta para baixo. Ok? Gosto muito dessa questão, por acaso. Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de se escorregamento. Resumo, você vai inclinando essa muleta e fazendo essa força F aqui, ó, nesse sentido. Vai inclinando ela para cá, para a direita, para a direita, para a direita. Ela vai suportar até tantos graus. Vai chegar uma hora que ela vai deslizar, certo? A parte lógica faz com que a gente presuma isso. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças, peso, normal e atrito. Lembrando, peso, força que atua no corpo, atrito, superfície que faz sobre o corpo. E o atrito também é a superfície que tenta impedir ou dificultar aí esse movimento. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta, quando ela atinge o ângulo crítico é quando ela vai escorregar, nesse limite aí. Então, tem aqui alguns exemplos e algumas representações, tá? Das forças aplicadas. Eu queria que vocês, talvez em 30 segundos, queria que vocês, por favor, analisassem, e eu já vou dar o gabarito para vocês, tá? Não sei se vocês estão assistindo pela minha tela, mas, como eu falei, o PDF está lá no grupo. Tudo representado aí, as três forças, centro de massa. Então, eu queria pedir para vocês, por favor, para pensar, porque é uma questão muito boa sobre representação e decomposição de forças. Beleza?
Bom, podemos continuar. Quem não tem aí já uma ideia pronta, preste atenção porque eu vou falar de todas. E a representação de todas elas, tá? Até a gente chegar no gabarito. Então, vamos lá. Primeiro, a força, ela tem que estar sempre na extremidade, lá de cima, atuando sobre a muleta, certo? Aqui, ó, como é que ela está, tá vendo? Ó? No mesmo sentido em que a muleta está, ok? Empurrando ela para o centro do planeta Terra mesmo. Queridos, vamos eliminar aqui de cara duas. Letra A. Faz sentido essa força aqui, ó, inclinada? E letra B? Agora, C, D e E faz sentido, né? Vamos para as outras forças. Peso. Peso, 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 peso. Pessoal, grava, tá? Força, peso, que é a força que todo o corpo tem, tá? Ela atua, você sempre vai marcar, você vai ver o desenho dela no centro do corpo, no centro de massa do corpo. Aqui tem peso no centro? Tem. Aqui tem peso? Tem. Aqui tem? Não. Não pode ser. Beleza? Vamos chegando no gabarito, aqui você já tem 50% de chance de acertar. Para matar a questão, eu te disse, e a última força que falta a gente falar na representação que é a normal, quem exerce a força normal é a superfície. Lembra? A superfície, ela exerce uma força normal sobre o corpo. Quem exerce? A superfície. Aqui a normal, ó, ela está oposta à força-peso, que acontece muitas vezes, mas não sempre. Mas ela está sendo exercida por quem, meu? Por quem, Senhor? Vou anular uma com a outra? Aqui, ó, a normal, ó, sendo exercida pela superfície sobre o corpo. Então, aqui, ó faz sentido. Gabarito, letra E. Só para terminar, aqui, ó, a força de atrito também aqui, ó, sendo exercida pela superfície sobre o corpo. Então, assim, eliminando, você viu que os desenhos eles até parecem, né? São muito iguais, as barras estão todas as inclinadas, mas a representação da força vai te dar esse gabarito. Beleza? Então, minha sugestão, vai com calma, analisa uma força de cada vez, vai eliminando o que não faz sentido. Uma hora, meu anjo, vai te restar somente uma alternativa. Caso você não consiga chegar no suprassumo de uma, que é uma das múltiplas escolhas somente a marcar, ficando com duas, a gente já tem um cenário onde você chutando tem 50% de chance de acertar. É bom, né? Isso é muito bom. Pessoal, vou encerrando, tá bom? Prazer estar aqui para mais esse encontro, falando um pouquinho sobre essa matéria que tanto cai, que tanto é cobrada, que é tão importante, e que fala do nosso papai da física, de Newton, beleza? Então, por favor, grava não só que temos três forças regendo a dinâmica, mas, por favor, grava que a primeira é a da inércia, a segunda é o princípio fundamental, é aquela da formulazinha, e a terceira é a ação e reação. Porque se você começar a fazer questões do Enem, você vai ver, ou da UERJ, né, que seja, você vai ver que ele sempre vai tratar sobre a descrição ou a lei em si, para que você, de fato, seja testado, se você, de fato, sabe. Então, às vezes, você pode ter uma questão onde ele está falando de ação e reação, onde ele descreve a ação e reação. Tá? Eu dei o exemplo do skate, né? Então, você pode ter uma questão onde o menino vem andando de skate, ele bate numa pedra e pede para você assinalar o que está representado. E aí, por exemplo, você pode ter na letra A seguinte questão. O enunciado trata-se da primeira lei de Newton, onde para toda ação há uma reação. O enunciado trata-se, letra B, da terceira lei de Newton, onde o movimento tende a permanecer em repouso ou o movimento retilíneo uniforme. E por aí vai, outras opções. E aí você vai lembrar que eu te falei, pô, bateu na pedra,
o menino continuou, ele tende a permanecer, ele repousa em movimento retilíneo uniforme. Ele vai permanecer nesse movimento retilíneo uniforme, né? Então, vou marcar aqui, letra B. Pô, não. Porque lembra que eu te falei? A letra B, ela diz o quê? Segunda, terceira lei de Newton, corpo tende a permanecer em repouso. Não. A terceira lei de Newton é a da ação e reação. Essa, da inércia, é a da primeira lei. Então, um exemplo de pegadinha do porquê que você tem que saber o que que é cada uma das três. Porque às vezes você vai ler o certo, mas ele vai estar ligado ao número de lei errado. Beleza? Estou te falando isso porque eu já vi isso numa questão do Enem. Não me recordo se foi na do skate ou se foi na do carro, tá? Mas foi uma dessas duas. Pessoal, boa semana, tá? Bons estudos. No que precisar, vou estar aqui, estou lá no grupo. Vocês podem me procurar, beleza? Vou salvar esse material aqui e daqui a alguns instantes estou mandando para vocês no grupo. Boa noite para vocês aí, boa semana.